tranquilamente, mas o objetivo principal é a gente ir tirando todas as dúvidas para ficar tudo muito redondinho, tá bom? A Aline até adivinhou que o dela seria o primeiro caso, não sei como. O meu é o primeiro, Márcio. Eu falei, não, o teu é o primeiro. Não sei como, mas eu coloquei aqui aleatoriamente. É uma paciente de Aline. Ô, Aline, eu só quero que você me conta primeiro, Aline, qual a queixa principal, assim, o que é que você estava pensando em fazer com esse caso, viu? Que te fez colocar esse caso aqui para a gente discutir hoje. Por causa desse apinhamento que ela tem inferior e dessa, sei lá, em boca, o dente superior está muito protruído, só que quando no rosto dela não percebe muito. Ela não tem Uhum, essa, sei lá, parecendo classe 2 de rosto. entendi. Só no dente, tipo assim, dentário só. Aí eu ficava na dúvida se extrai ou não. Ela não tem queixa nenhuma. Ela quer melhorar só. Perfeito. Então, colocou aqui pela principal dúvida de extrair ou não, né? Isso. Beleza. Então, assim, a gente vai olhar aqui, gente, primeiro no panorama geral, toda a documentação dela, depois a gente vai detalhando. Eu fui passando rapidamente aqui para a gente perceber logo uma coisa. A dúvida de Aline é se extrai ou não. De cara, a gente percebe uma grande falta de espaço, né? Tanto da arcada superior quanto da arcada inferior. Tem apinhamento, a gente não tem muito para onde expandir esses arcos, né? Então, na vestibular de pré-molares, molares, incisivos, a gente não tem tanto osso assim. Isso aí já começa a ser visível. Quando a gente olha até a panorâmica dela, até os terceiros molares estão sem espaços ali, o que geralmente até um dentista clínico já sugere extrair por conta de não ter espaço para erupcionar. Mas vamos voltar aqui do começo, porque você já apontou algumas coisas relacionadas até à face da paciente, né? Que ela não parece ter tanta projeção, Isso. apesar de ter os incisivos com inclinação para vestibular. Então, Uhum. assim, né, numa vista frontal, ela tem uma face agradável no que diz respeito às proporções, né? O arco do sorriso acompanha o lábio inferior, tem um arco bem preenchido, inclusive, então dá para ver o corredor bucal ali, região de premolar com certo preenchimento, o que a gente até já comprovou olhando a foto oclusal ali, que de fato o arco dela tem um transversal bacana. Beleza. Então, assim, não é uma paciente que a gente pensa em promover tanta expansão mais, porque já tem um corredor bucal satisfatório. Nessa vista aqui, deixa eu até pegar meu passador. Nessa vista lateral, tem uma certa projeção labial, tem, mas não chega a ser nada insatisfatório, né? Os lábios estão um pouco projetados. E isso tem relação, inclusive, com a inclinação dos dentes, né? E ela não tem queixa nenhuma, né, Aline? De face, de lábio projetado para frente, nada do tipo. Peraí. Não, tem não. Não tem queixa. Beleza. Ó, deixa eu te falar uma coisa aqui. Ela tem um dente 46 que vai ter Hum, que fazer canal. Aí minha certo. dúvida era essa. Se fosse para extrair, se dá para Perfeito. extrair logo esse 46 no lugar de extrair um dente bom. Perfeito, perfeito. Então vamos lá. Tem essas inclinações, e assim, gente, as inclinações a gente tem que dar uma melhorada, certo? Ah, A gente tem que melhorar essas inclinações. Só que, se tratando de uma paciente que já tem um apinhamento e não tem espaço para corrigir esse apinhamento, o que vai acontecer aqui, se a gente simplesmente passar os fios e sair alinhando e nivelando, vai ser projetar mais ainda, certo? sim. Então a gente pode inclinar mais os incisivos para vestibular, ao ponto até de abrir um pouco a mordida anterior. Isso pode acontecer sim, porque você vai estar inclinando ainda mais para vestibular. Em alguns momentos a gente pode evitar isso ou até melhorar um pouco fazendo desgaste interproximal, porque aí você cria espaço para o dente começar a corrigir o apinhamento ao invés de só projetar para vestibular. O que que Desgaste, acontece? eu pensei só nos anteriores de baixo, né? É isso, mas vamos lá. Ela está numa relação aqui de molar, do lado direito está em classe 1, Sim. certo? Do lado esquerdo também, apesar de estar escapando um pouquinho para a classe 2, né, na relação de molar. Isso. Eu não estou olhando tanto aqui agora para os caninos, porque os caninos têm as angulações alteradas e aí acaba atrapalhando até a interpretação da gente, né? Hum. Então, os caninos aqui, eles estão fora de posição, a gente vai alinhar e nivelar.
né? Os inferiores mesmo, vocês percebam que está girado, não está numa posição totalmente adequada. Então, depois que alinhar e nivelar, esses caninos não continuam na mesma relação de chave de oclusão. Eles alteram. E, diante dessa falta de espaço, a gente começa, sim, a pensar em extração, né? Tem gente que vai pensar em extrair a unidade 3848 para fazer uma retração do arco por completo. Os pré-molares é o que vem logo na cabeça da gente também, porque é de grande escolha, né? 34, 44, 14, 24. Mas, assim, se tratando de uma paciente que está em classe 1 dos dois lados, você pensaria que em extrair só inferior ou inferior e superior? Oi. Se ela tá em classe 1, tinha que extrair os dois, né, não? Extrai, exato, nas duas arcadas. Porque se você extrai só na arcada inferior, por exemplo, você vai deixar essa paciente numa classe 2 dentária. Uhum. Então, se está em classe 1, a decisão aqui é de extrair os 4 premolares. Porém, você pontuou uma coisa muito importante, que é a questão do tratamento endodôntico, né? No 36, é isso? 46. No 46. Pois E é. aí é aquela coisa, poxa, você vai extrair um dente rígido e deixar um outro dente ali que de fato ele já vai passar por um tratamento endodôntico, uma reabilitação maior, aí às vezes a gente pondera sim extrair aquele molar. Ah, Márcio, mas vai dar mais trabalho de fechar um espaço de um molar? Sim, vai dar mais trabalho, mas no final das contas é melhor para a sua paciente manter o dente rígido em boca, né? Porque a longo prazo, né, claro que um tratamento endodôntico bem feito, uma reabilitação, uma porcelana, qualquer restauração bem feita vai durar bastante, mas nada se compara ao próprio dente. E aí, o que é que a gente tem que ter noção quando pede uma extração de um premolar ou molar inferior? Se essa paciente também tem aquele terceiro molar viável. E ela tem, está até erupcionando ali bonitinho os terceiros molares, né? Você não vai precisar tirar um pré-molar e o terceiro molar. Não. Toda vez quando você já extrai algum dente ali e fecha o espaço, isso tende a favorecer a erupção do terceiro molar, né? Então, e a gente nem pensa em extrair esse terceiro molar se de fato está pensando em extrair pré-molar ou o dente que iria fazer canal, né? A Deixa eu te diferença é falar que é uma uma coisa extração aqui. assimétrica. Então, no caso de extrair esse 46, os outros eu teria que extrair, continuaria com os prés? É isso. O outro parece que só tem uma restauração de amálgama, né? Não é nada tão grande assim. Eu extrairia o pré-molar mesmo que está mais perto do problema. Mas não seria errado você acabar extraindo 36 e 46, viu? Não seria E, errado. e superior? Aí a gente iria para os pré-molares. É porque os prés, eles estão mais perto do problema. Então, se a gente extrai logo o 14 e 24, entenda que o apinhamento anterior ele se dissolve com mais facilidade. E se você extrair o molar, vai ter que primeiro fazer aquela distalização do pré-canino para depois você criar um espaço favorável para corrigir aquele apinhamento anterior, né? Então, assim, a gente pode até fazer uma mecânica segmentada de ambos os lados ali e não Eu mexer quero nos incisivos por descomplicar. enquanto. Deixa eu te falar uma coisa aqui. E se eu tentasse colar sem extrair nenhum e fizesse uns slices nos anteriores de baixo e um Fizesse uns pouquinho por slides nos cima? anteriores de baixo, você poderia ainda assim corrigir o apinhamento, resolver tudo, mas teria uma grande dificuldade só para fechar a mordida aberta anterior e é bem provável que você finalize com os dentes inclinados para vestibular. Perceba que a luz aqui ela está refletindo bem na borda incisal do seu central, né? Justamente porque o incisivo está inclinado para vestibular. Do jeito que está aqui, Aline, entenda que inclinando a coroa para a palatina, a raiz, né, vai ter um momento de força de jogar para vestibular, forçando contra a cortical desse osso vestibular. E aí pode gerar reabsorção e tudo mais. Então, você fica brigando para melhorar a inclinação e não consegue. Só que quando você faz extração e além de apenas mudar a inclinação, você também retrai, faz uma força de retração, isso por si só favorece você melhorar a inclinação da sua paciente. Viu? Deixa eu te falar uma coisa aqui. Tu faria o quê? Então pronto, vamos lá para a gente redesenhar esse caso aqui num passo a passo lógico.
diante desse caso, se não fosse essa questão dos terceiros molares, que você disse que já vai fazer tratamento endodôntico e tudo mais, eu extrairia 34, 44 inicialmente, aquela retração inicial de canino que todo mundo aprende no início da pós, porque a retração inicial de canino, né, o lace back, você cria espaço ali favorável para os laterais e centrais corrigir o apiamento, e aí depois você segue na sua mecânica normal de fechar espaço. Sendo que, assim, extraiu o inferior, colou o aparelho, depois já solicita extração dos pré-superiores e faz também a retração inicial de canino. Eu não Deixa eu vou te alinhar e falar. nivelar para pedir a extração depois, porque eu faço um movimento de vai e vem. Não, tem que extrair logo no início, certo? A diferença é que nesse caso aqui a gente pode ponderar agora, ao invés de extrair o 34, 44, extrair aí, por exemplo, o 46 e o 34. Hum. O Certo? 34 extraiu, aí fazia o lace back também, né? Lace back, exato. Viu? Ó, Lace aí, back. no caso, eu colo o aparelho e já faço a extração. Isso. No dia que você colocar o aparelho nessa sua paciente, ela já tem que estar sem esses dentes para você ir fazendo a sua mecânica, certo? Ou então ela extrai e eu posso colar o aparelho, né? Isso, né? Eu gosto de fazer o seguinte: eu solicito a extração, Hum. eu marco tudo no mesmo dia, posiciono os brackets, tubos, tudo direitinho, deixo aqueles dentes, aquelas unidades que serão extraídas, deixo sem nada. Aí vai, extrai aqui mesmo na clínica, volta para minha sala só para eu passar o fio e ela ir embora e já ir cicatrizando com aquela força de laceback. Por quê? Por conta do bom inflamatório que favorece demais a movimentação inicial. Ô, Márcio, e para não desviar essa linha média aí? A linha média não é uma preocupação nesse momento, porque Hum. entenda, você vai ter um espaço grande para fechar em ambas as arcadas. Quando você estiver progredindo os fios e estiver lá com os fios retangulares de aço fazendo sua mecânica, dá para ir controlando a linha média com os elásticos intermaxilares tranquilamente. Seja elástico de classe 2 ou classe 3, né? Mas se você buscar deixar em classe 1 de ambos os lados, a linha média ela vai estar centralizada com a face. Isso se as proporções dentárias estiverem equiparadas. Aqui, ó, esse caso aqui meu, ó, extraiu Hum. 4 premolares, certo? Foi extraído 4 Tipo premolares, assim, não tinha muito porque ela espaço. não. Porque tá em classe 1, o apiamento é só na parte anterior, fica assim para extrair, entendeu? Sim, mas aí você tem que pensar até no resultado final. Por exemplo, imagine que você inclina mais para vestibular da sua paciente. Você vai deixar ela um pouquinho mais bicudinha, certo? A Uhum. face dela agora, da sua paciente, não está ruim, mas você inclinar mais para vestibular pode até prejudicar ela de ter um selamento labial passivo. Essa minha paciente, que eu extraí 4 premolares, ó, olha o Hum. perfil dela como é que ficou depois das extrações, Uhum. entendeu? Teve uma E tu acha melhora, que a minha vai melhorar? é isso. Você vai, Não de é fato, ruim. extrair aqueles dentes só para dissolver apiamento. Pode não ter Ah, alteração nenhuma na face se você controlar bem a ancoragem, entendeu? o problema é esse. Não, mas aí sim, se quiser até em outro momento, a gente vê como que de fato você vai fazer isso para permitir que mais os dentes posteriores migrem para mesial, É isso. certo? E aqui, ó, até se a gente comparar a teleradiografia, aqui é da minha paciente, certo? Aqui a gente manteve uma boa inclinação. E o melhor, dente dentro do osso, certo? Dente dentro do osso. Porque se a gente retroinclina demais, o ápice radicular do seu central vai forçar ali na cortical e reabsorve, ou dá defeito ósseo. Né? Então aí você pode ter uma melhora assim de face com extração. Nem toda vez que você vai extrair vai prejudicar a face da sua paciente, entendeu? Uhum. Então, Então, esse caso, sem sombra de dúvidas, tu extrairia. eu extrairia, entendeu? Aqui, ó. Né? Extrairia. Agora sim, tudo que eu estou falando aqui tem relação com as fotos que você está me mandando. Ah, Tenta colocar a paciente em RC, né? Manipula ela. Às vezes a paciente aqui na foto ela pode estar projetando um pouco a mandíbula, por exemplo, né? ah. E ela de fato, ao invés de estar em classe 1, está em classe 2, né? E aí já muda um pouco a nossa conduta. Mas assim, gente, não tem tanto espaço. Né? A Não. gente forçar contra a cortical óssea só piora a coisa toda. Observa aí como que está a recessão gengival, já está tendo lesão cervical não cariosa, expondo raiz ali do 34, né? Hum. Então, assim, não tem muito osso. Né? A unidade Não. 14 também. Então, tá tudo muito no limite.
Porra, eu não sei porque, mas eu morro de medo de fazer extração. Mas é isso, morra de medo também de tirar o dente do osso, Eu certo? também. É porque É, ninguém sobre fica extração, fazendo tomografia depois de tratar, mas muitos casos que trata sem extração, depois, se fizer uma tomografia, vai ver que tem dente fora do osso, né? Mas assim, aqui a gente tem os sinais claros que falta muito espaço, entendeu? Falta muito espaço. Deixa eu interromper aqui para falar para ela, Márcio, que você me tirou meu medo de extração. E eu percebo que os casos que realmente têm indicação de extração, quando a gente faz, fica lindo, é brilhante e é rápido, não é nada assim muito demorado, não. Sim, Sabe? sim. Então, sabendo conduzir direitinho, se torna muito legal. Hoje eu amo casos de biprotusão grande, assim, quando tem que fazer extração, porque o paciente vê resultado rápido. Sim. No caso dela, assim, só a face que me pega, entendeu? E porque tá praticamente tá em classe 1 de um lado, né? Isso é porque é pouca, não é aquela biprotusão, é aquela, né, estrondorosa. Tô entendendo. Mas é isso, Aline, Claro, o pessoal bota muito na cabeça que extrair você prejudica o perfil, você retrai muito. Só que entenda, extraiu esses dentes, você vai usar o espaço para quê? Dissolver apinhamento, né? Os dentes ali, os caninos vão distalizar, porque vai ter espaço para dissolver apinhamento. E depois os posteriores vão migrar para mesial. Então, assim, de retração mesmo, às vezes não tem quase nada, certo? Já teve caso meu aqui, é que eu não coloquei aqui na aula, mas em outra oportunidade eu posso mostrar caso que eu extraí 4 premolares, fechei todos os espaços e não teve mudança nenhuma na face do paciente, só porque foi para dissolver apinhamento. É. E o caso dela aí também tá muito assim no limite. Se passar o freio embaixo, vai. Tá ridículo. Projeta isso. E outra coisa, finalizar um caso com excesso de inclinação para vestibular fica feio. Fica feio. A luz, a forma que reflete, fica feio. Então, assim, é muito melhor você ir por um caminho desse e controlar muito bem o fechamento de espaço para perder essa ancoragem, mesializar os posteriores, do que, de fato, ir contra os limites e depois estar com muita retração gengival. E esse terceiro molar caminha, né? Passa o fio aí até eu Isso. sei. Outra coisa, o terceiro molar aí, você sem se preocupar tanto, ele vem erupcionando tranquilamente. É como assim, os dentes que estão ali com falta de espaço, eles estão procurando espaço. Se você permitir que tenha alguma folga, eles vão se ajeitando sozinhos. Claro, depois você pode incluir o terceiro molar na mecânica, caso ele erupcione e fique algum diastema. Caso ele erupcione e fique mais para a lingual. E aí você pode ajustar tranquilamente. Mas nesse momento, se preocupa só em fechar os anteriores. E se eu tratar o canal e tirar o 34, 44? Aí você tem um tratamento mais rápido. 34 e 44 está muito perto do problema. É tipo assim, você faz a retração inicial de canino desde o primeiro momento. Esse canino rapidamente vai criar um gap, né, um espaço, um diastema do 33 para o 32 e do 43 para o 42. Assim que você ter qualquer gap ali, você já vai alinhar os 4 incisivos tranquilamente. Já se você extrair o 36 ou o 46, o 45 e o 44 vai ter que distalizar primeiro. Não, eu acho que eu vou fazer o canal e tirar o 34, 44. Isso. Essa discussão de se um dente rígido vai manter e tudo mais, gente, é muito mais de o quanto que aquele dente está comprometido, né? Como que vai ser essa reabilitação, porque de fato eu já tive molar com uma coroa linda, belíssima, e mesmo assim eu extraí o premolar porque aquele dente estava perfeito, mesmo tratado endodonticamente. Pronto. Era só isso que eu queria. Viu? Entendi. E muito mais prático tirar o 34, 44. E Débora chegou agora aí, não foi, Débora? Boa noite. Aí depois, no outro mês, eu já faço a mesma coisa no de cima, né? Isso. E você sabe o porquê eu extrairia primeiro o inferior para depois o superior? Para causar o overjet, não? Direitinho. Para garantir o seu overjet. Sim. Exatamente. Viu? Para você ter overjet e não ter interferência ali travando o fechamento. Trava. Perfeito. Beleza. Eu vou tirar meu microfone aqui, que eu tô tocando na cozinha. Show de bola. Fazer esse lado. Mas assim, é muito mais, gente, a gente se preocupar até hoje aqui, que tem vários casos para a gente ver, né, no o que fazer nessa questão do diagnóstico, do que a mecânica por si só, o como fazer. O como fazer aqui se torna o menos importante, mas o que fazer, o diagnóstico acaba sendo
o principal na aula de hoje, tá bom? E aí foi o caso que eu mostrei também aqui depois, exemplificando as extrações de 4 premolares de uma paciente que também estava em classe 1 de molar, apesar de muita gente falar, mas está em classe 3 e tudo mais. Classe 3 como? Se nessa foto a gente não está nem observando como é que está o canino estava lá em cima ainda. Então, assim, eu estou olhando para os molares. É uma paciente com tendência a classe 3? Sim, beleza. Mas os molares estavam ali numa relação próxima de classe 1. Então, foram 4 premolares. Né? Mesmo que eu extraísse só o inferior, não teria muito espaço ali para conseguir trazer aquele canino que estava lá em cima. Certo? Pessoal, alguém tem alguma coisa para acrescentar do que a gente conversou até aqui sobre essa questão das extrações? Alguém tem um outro ponto de vista? Ou do meu caso que eu acabei mostrando, ou do de Aline, quer acrescentar alguma coisa? Tomar uma aguinha. Então vou seguir, viu? Vou ver qual que vai ser esse próximo caso aqui. Elcla, eu acho que o próximo é o teu, viu, Elcla? Eu não consegui deixar com a qualidade tão boa, porque foi no PDF, quando eu estava ali dando zoom, não ficou tão interessante, mas vai dar para a gente ver, viu? Sim. Então vamos lá. Me conta só um resuminho desse caso aí, o que é que você estava pensando, o que é que ele veio buscar com você. Esse paciente, ele tem uma deficiência de maxila, né? Aí, a gente percebe que ele fecha, ele tem um selamento labial Ativo, né? ativo, ele força, né, para fechar, e ele tem uma biprotrusão bem relativa, assim, no perfil dele mostra isso, sabe? Uhum. Aí, minha dúvida foi a seguinte: extrai ou não extrai? Justamente bem parecido com aquela questão de que não tem aquele. Como é o nome daquele quando o alvejete é muito aumentado, Márcio? Você fala do que? Uma protrusão dentária, Não, o tamanho do diâmetro ali do. a discrepância de Bolton? Não. Ah, esquece. Mas é isso. Ele não tem na cefalografia. A gente Hum, não vê tanta projeção dentária. Eu queria era uhum. aquele número que a gente sempre falava, que eu esqueci. A gente não vê um aumentado demais, sabe? Aí eu fiquei, meu Deus, eu extraio ou não? Fiquei Certo. muito em dúvida. E ele já perdeu, ele já veio para mim, perdi com os molares extraídos. Aí eu imaginei o seguinte: dá para fazer uma retraçãozinha, então não vou extrair, na minha cabeça, não vou extrair, vou fazer uma retração um pouquinho para criar um overjet e usar elástico de classe 2. Mas eu Entendi, fiquei em dúvida. entendi. Esse caso, antes até de falar qualquer coisa, eu vou voltar aqui para a face, viu? Eu tô. Eu acho que eu tô. Tipo assim, eu montei isso daqui, mas eu olhei esse caso. Não tive nem tempo de olhar muito esse A caso. mandíbula dele, né? É isso. O que me chama a atenção logo de cara é a mandíbula dele. Mento, ele tem esse. Eu também observei isso aí. Então, assim, se a gente fosse colocar esse caso no template, né, o template que a gente aprendeu lá, e colocar todas as angulações, sem colocar no template aqui, essa foto de perfil aqui, eu sei que ele é aquele padrão 2 muito grande. Né? A gente sabe que na angulação tem que estar ali maior do que os 165 graus. Aqui tem muito mais, né, muito menos, na verdade, do que esses 165 Márcio, graus. e agora me pegou uma coisa, eu não posso nem retrair nem retrair o inferior, né? Porque se eu retrair muito, vai perder mais ainda. É isso que eu tô agora, você me fez Ex- pensar. Porque às vezes a gente olha assim, não estuda, não para Uhum. detalhar, né? E eu tinha imaginado que, como ele tinha perdido, dá para eu criar um alvejete retraindo um pouquinho. Mas agora eu vejo que eu não posso fazer isso. Mas vai aí. É isso. A deficiência mandibular dele aqui é um ponto importante. E olha que massa que, tipo assim, a gente começa a ter interpretação com base na face. Por exemplo, você falou que acha ele um pouco biprotruso, certo? Que É. tem os lábios projetados. Beleza. Nesse caso aqui, uma característica étnica dele tem um lábio mais volumoso. A gente sabe que pessoas negras têm mais volumes Mas de ele se acha lábio. bicudo, ele relatou isso, ele se acha bicudo. Pronto. Mas essa questão de se achar bicudo tem relação também com a deficiência mandibular, certo? Por quê? Imagina, se nosso mento está muito mais retrognata, está lá atrás,
o que é que está na frente? O que é que chega primeiro? São os lábios, né? O ângulo nasolabial dele aqui não está ruim, mas o mento labial, que é esse ângulo que é formado aqui entre o lábio inferior e o mento, é quase um ângulo de 180 graus, é muito aberto. Por quê? Porque não tem mento. O ângulo queixo-pescoço é muito aberto. Por quê? Porque não tem a linha queixo-pescoço muito bem delimitada, né? Então, assim, esse é um caso que ele pode chegar falando, eu acho bicudinho e tudo mais, só que essa projeção de queixo, essa projeção de mandíbula, se ele tivesse, talvez não se achava tão bicudinho, certo? Então, assim, é um caso que se a gente esconde, coloca a mão assim na frente da mandíbula e olha só o terço superior, beleza, tá até tudo bem. Mas essa deficiência mandibular que grita muito aos olhos da gente, certo? Claro, essa questão se vai fazer ortognático ou não, dá para conversar com ele, se for uma coisa que incomoda muito, mas de repente, se não for uma coisa que não incomoda, dá para a gente tratar assim, compensando, viu? Não tem aquela coisa de, meu Deus, esse caso é para ortognático ou não? Depende de muita coisa, né? Aqui é um caso que dá para tratar com ortognática e dá para tratar só com ortodontia compensatória, viu? Dá para ir pelos dois caminhos. Eu consigo fazer as duas coisas. A melhora na face, aí sim seria só com ortognática, entendeu? Uhum. Esse selamento labial, que é um pouco forçado, dá para a gente melhorar um pouco? Dá. Por quê? Porque ele está uma classe 2 dentária aqui, uma relação de canino de classe 2, porque o molar não dá para a gente avaliar, e a gente dá para jogar um pouco mais para trás os incisivos superiores, certo? Vamos passar aqui pela face de novo. Então, mostrei aqui a convexidade da face, a mandíbula ressaltando como que ela é pequena, né? Mesmo que ele tenha qualquer deficiência maxilar, a mandíbula é muito menor do que a maxila em proporção. Aqui estão as imagens intraorais. Então, tem esse apiamento moderado na arcada inferior. O bacana é que ele tem espaço ali por conta da perda dentária, só que é o que você mesma falou. Eu não posso fechar todo esse espaço inferior. Eu não posso jogar tudo muito para trás e deixar ele mais padrão 2 ainda. Certo? Porque se eu jogar meu canino inferior para trás, eu vou ficar com a relação de uma classe 2, de uma meia classe 2 ou de uma classe 2 completa. Por quê? Porque o meu 13 tem que engrenar ali entre o 43 e o 44. Beleza? Uhum. Então, assim, a face, você vai conversar com ele sobre essa questão, explicar da deficiência mandibular. Ele já tem uma compensação que é natural de muito paciente classe 2, padrão 2, na verdade, que é o incisivo inferior inclinado para vestibular, né? Que o ímpar, o plano do incisivo inferior em relação ao plano mandibular, muito aumentado, né? É Inclinado o para ímpar que eu vestibular. queria que tu me dissesse. Pronto. O ímpar E dele é o ímpar aumentado. dele era aumentado, é isso que eu queria dizer. Isso. Era o ímpar, que eu tava tentando lembrar que a gente falava tanto de ímpar, Ave Maria. E toda vez que você tem um ímpar aumentado e o incisivo superior também com inclinação exagerada, isso favorece até uma mordida aberta anterior. Por isso que a mordida dele está praticamente ali em topo, né? Quase que a mordida aberta. Ó, o overbite dele ali é praticamente negativo, ou zero, certo? Então, assim, depois dá para melhorar as inclinações com torque. Olha que interessante, gente. Na vista oclusal, ele tem um leve apiamento superior, né? Tem um leve apiamento superior. Quando a gente for alinhar e nivelar essa arcada superior, o que é que vai acontecer? Vai precisar de mais espaço, o canino vai ser obrigado a distalizar um pouco, e isso favorece encaixar em classe 1, certo? Agora, tem apiamento inferior também. O que é que acontece alinhando e nivelando na arcada inferior? A distância intercanina pode aumentar. O canino inferior pode ir para distal também. Aí é um caso que compensa desgaste interproximal. Porque, Aline, no teu caso que a gente mostrou, Aline, a gente não vai fazer desgaste interproximal. Porque o meio que eu vou utilizar para organizar todo mundo vai ser as extrações. Aqui eu posso sim fazer um desgaste interproximal, porque no paciente classe 2, o desgaste interproximal na arcada inferior diminui a distância intercanina, favorecendo o encaixe, o engrenamento. Isso aqui ficou claro, gente? Aí não, senão piora. Exato. Inferior muito. Exato. Aí aqui vale sim um pouco de desgaste interproximal, claro, nada muito exagerado, só para a gente conseguir Ô, Márcio, e organizar um para pouco ele melhor. não ir, e para ele não ir distalizando, né, automaticamente, um exemplo, os prés, eu teria que colocar uma mola para manter esse espaço do molar?
Isso. A Eu vou mola colocar fechada. aqui até depois uma foto de um caso meu, que eu coloquei. Na verdade, eu nem coloquei um caso para não ocupar muito tempo, eu botei só uma imagem utilizando molas para guardar espaço e para abrir espaço, certo? Porque se você coloca uma mola, inclusive, para abrir um pouco esse espaço lá atrás depois, você consegue corrigir mais essa classe 2 do paciente, entendeu? Ok. Só que aí tem que ter cuidado. Por quê? Porque a mola pode mesializar premolar e canino e a gente já não tem tanto espaço ali para mesializar essa galera, Sim. entendeu? Então aqui, a gente está lidando, gente, com um caso que tem a sua limitação aqui óssea. Isso. Então a gente está trabalhando dentro de onde dá, certo? Ah, Márcio, ele decidiu fazer uma ortognática. Beleza. É um tratamento até que, para muitos, pode ser até mais fácil. Se ele fala para mim que vai fazer uma ortognática, eu coloco o mini parafuso, retraio toda a arcada inferior até fechar totalmente aquele espaço do molar inferior que ele perdeu. Vai ficar com a classe 2 gigante. E aí depois eu avanço a mandíbula na ortognática. Aí melhora muito o perfil dele. Seria mais fácil, mais demorado, mas não dá trabalho, ao meu ver, né? Porque a gente vai estar brigando aqui contra o osso. Você acha que tem alguma possibilidade dele topar a ortognática, do que você conhece dele? Não tem não. Ele nem entende nada, assim, eu expliquei e tal. Ele só quer melhorar um pouquinho. Ele só quer melhorar um pouco aí, que ele sabe, né, que é bicudinho, esse negócio tal e tal, mas eu falei para ele, expliquei essa questão, né, de lá de trás, que ele tinha essa deficiência, que era para ter talvez corrigido quando era criança e tudo, eu expliquei essa parte, aí ele entende. Então, eu Perfeito. vou tentar dar uma alinhada aí, melhorar alguma coisa e tá bom. Pronto. Então, assim, a gente entendeu até agora que vai ter um alinhamento e nivelamento que vai seguir no padrão, tipo assim, na verdade, não precisa seguir aquela sequência padrão de 12, 14, 16 dos fios naitais, dá para pular alguma coisa na arcada superior, a arcada inferior que talvez dê um pouco mais de trabalho aqui, certo? Até porque a gente tem que ter cuidado com aqueles dentes que já estão, alguns com certa inclinação para vestibular, e tem os desgastes interproximais que você vai fazer na arcada inferior, na arcada superior não faça, Uhum, viu? Deixa projetar mesmo. sei. Ele depois troca as restaurações dele, tem essa questão estética aí que dá para melhorar no Isso. futuro, É. clareamento, enfim. E tem como melhorar os espaços ali para reabilitar com implante depois. Eu vou mostrar depois como que você vai utilizar a mola fechada, né? Mas assim, é um caso que a gente vai preparar para reabilitar com implantes e não vai mexer tanto no perfil dele, certo? Sendo que sabe que tem uma alternativa de tratar Ortognática. com ortognática, certo? Então, é um caso bem tranquilo. Ah, Márcio, os terceiros molares aqui, eu preciso solicitar extração? Não tem essa indicação clínica, não. A não ser que seja nesse momento, sei lá, o 18 e 28, que o 28 pode até ficar ali sem o antagonista e tá machucando ele de alguma forma, né? Mordendo a bochecha, arranhando, enfim. Mas nem solicitaria nesse momento, não. Ô, Marcos, Eu agora eu lembrei, a minha paciente extraiu o terceiro molar. extraio o terceiro molar? Extraiu. Inferior só. Certo. Só o inferior. Aham, agora que eu lembrei. Pronto. Se ela extrair o inferior, depois vai ter que tirar o superior, certo? Aí, por Continua. exemplo, ela extraiu o inferior, vai ter que extrair o superior para você não deixar ser um antagonista. Se fosse uma paciente classe 3 que precisaria só extrair o inferior, você tirando o terceiro molar não tiraria o pré. Era uma coisa ou outra. Mas como ela vai fazer extração superior e inferior, tem que ser simétrico. Extrair em uma arcada, tem que extrair em outra. Tá, deixa eu te falar uma coisa aqui. Continua o mesmo tratamento? Não, continua o mesmo tratamento. A não ser que 34. você queira preservar os pré-molares, preservar todos os dentes e fazer uma mecânica que demora um pouquinho mais, mas você vai movimentar todos Não. os dentes para a região do terceiro molar. Não, Entendeu? o 16. Não. É isso. Aí precisaria de mini parafuso extraoveolar, daqueles de 12, 14 milímetros, para você botar na crista infrazigomática, na região de buccal shelf. Todos extraoveolares, fazer uma mecânica segmentada, distalização posterior, ou se for com alinhador invisível, distalização sequenciada, enfim. É mais elaborado, mas tem essa possibilidade. Foi o que eu Não. fiz quando eu extraí meus sisos. Eu não extraí meu premolar inferior para corrigir minha classe 3. Eu usei mini parafuso e movimentei meus segundos molares para a direção do terceiro.
tô ligado, mas eu viu? não vou fazer ICC, não. E ainda, deixa eu te falar, Beleza. e Bucal Shelf, né? Deixa eu te falar Isso. que continua, então, o 34, 44 mesmo. Agora que eu Isso. lembrei. E E 14 e vamos 24. É engraçado que, tipo assim, gente, ó, até essas decisões, eu não tenho um padrão determinado, porque vai muito, inclusive, do perfil do meu paciente. Tem paciente que vai chegar para mim e falar, "Ó, doutor, eu quero resolver, eu odeio o aparelho, eu quero ficar o menor tempo possível. Pronto, dentre as alternativas, o menor tempo possível do que dá para a gente fazer é isso daqui, beleza. Tem paciente que não quer saber de se vai demorar 2, 3, 4 anos, só quer resolver da melhor forma possível. Beleza, aí você pode apresentar um tratamento alternativo ali que é mais elaborado, entendeu? Então, Uhum. assim, vai ser uma coisa muito individualizada, certo? Por isso que, assim, desconfie de receita de bolo, né? Todo caso que tiver assim, você faz isso. Não existe isso. Você vai individualizar. É a mesma coisa. Eu acabei de mostrar o caso de Elcla aqui. É um caso que muita gente com esse tipo de face já gostaria de fazer uma ortognática, né? Muita gente, não me importa, eu deixo a barba crescer, fica tudo tranquilo e tá ótimo. Eu não me incomodo com isso. Mas vai muito de pessoa para pessoa, né? Eu, no lugar desse rapaz, de repente eu faria uma ortognática, né? E hoje em dia é bacana que você dá para testar, colocar um mento ali com preenchimento, né? Ácido hialurônico, testa e depois faz a cirurgia, ou às vezes só uma mentoplastia pode ajudar esse cara, que é uma cirurgia muito menos invasiva. Só jogar o mento para vestibular, entendeu? Mas pegou um pouquinho. Elcla, esse caso seu agora deu uma tranquilizada aí no que diz respeito ao diagnóstico do que você vai fazer com esse paciente, Deu sim, ajudou muito. né? E espaço inferior vai ser implante. Pronto. Najara entrou aí também. Boa noite, Najara. Valeu, top. Boa noite. Ô, Beleza. Marcos, Eu. manteria, então, a extração do 34, 44, né? Mesmo ela Isso. sendo... Dá para manter sim. 34, 44, 14 e 24. Certo? Uhum. Eu esqueci, menino, que ela extraiu. Agora que eu lembrei que eu fiquei um tempo parada 3 meses. Por Por isso causa que antes de qualquer tratamento clínico, se o paciente chegou na sua clínica, antes de executar qualquer coisa, já é importante investigar se ele vai para ortodontia ou não. Porque já aconteceu aqui do paciente chegar para mim, eu ter que fazer um planejamento e, sei lá, uma semana atrás, um outro dentista aqui da minha clínica foi e fez uma restauração no 14, sendo que eu vou extrair um 14. Entendeu? Aí é chato. Aí eu falo, não, vou extrair aqui, eu não vou nem cobrar nada. Como é que eu vou? Restaura e agora extrai. Deixou o dente bonito para mandar embora. Não faz é, sentido, né? Então, isso é um cuidado gigantesco, viu? Isso é um cuidado gigantesco. Como também já aconteceu de extrair os terceiros molares, só que para minha mecânica seria muito melhor extrair os terceiros molares numa fase específica do tratamento ortodôntico, para facilitar a movimentação, né? Então, essa conversa multidisciplinar, quando o paciente chega lá, tem que ter, né? Os planejamentos têm que ser tudo incorporado. Vamos lá. Então, vamos seguir aqui para um outro planejamento. Aqui agora é de Gisele. E aí, Sim. Gi? E esse caso aqui, esse rapaz? Então, Márcio, ele tem várias coisas, né, para fazer. Ele iniciou o tratamento, acho que antes do São João. E aí ele já fez a extração de alguns dentes. Ele pretende botar implante, só que ele está um pouco resistente na quantidade de implantes que ele quer colocar. E a queixa dele é o apinhamento inferior, a maior queixa dele. Certo. Perfeito. Aí ele fez a extração do 15 e do 17. Uhum. O 45 ele tá fazendo um retratamento para botar uma coroa. Certo. E Perfeito. aí tem os espaços que ele vai botar implante. Beleza. Tranquilo. Eu coloquei até esse caso logo em sequência, porque também tem esses espaços para preparar para implante, como o de Elcla, certo? Mas aqui agora eu vou planejar junto contigo, que eu não tive esse tempo para a gente olhar com mais calma, certo? Então Sim. vamos passear aqui pela doc dele. Essa documentação foi antes dele iniciar o tratamento completo, né?
Ela me manda, só que eu só recebi ontem. E até foi curioso porque eu até pedi, cadê a foto dele frontal sorrindo, não foi? E acho que ele não sorriu com tanta vontade, aí por isso que eu nem Não, coloquei essa foto aqui. E aí que tá, gente, até a importância de ter a doc completa e bem feita, por exemplo, sem a frontal dele sorrindo, né, totalmente aqui, de uma forma bem expressiva, a gente diagnosticar a linha do sorriso, o arco do sorriso, o corredor bucal, proporção dentária, esse tipo de coisa já atrapalha um pouquinho mais. Só que assim, com as outras coisas aqui, claro, dá pra gente trabalhar, dá pra diagnosticar, mas é uma coisa a mais que prejudica a gente no planejamento. Então, assim, depois, é, coloca ele de frente, sentado para você, sorrir, manipular, para ter essa certo. percepção de como que ele é sorrindo de frente para você, porque tem coisas ali que a gente vai percebendo logo no sorriso do paciente, né? A linha do sorriso dele aqui, eu não sei se é alta, baixa, para a gente saber se expõe muita gengiva, ou é uma linha do sorriso muito baixa, que nem está mostrando gengiva direito, mas Sim, assim, não impede aqui agora, não. Então vamos lá. Ele tem esse apinhamento, a queixa maior dele é o apinhamento inferior, né? isso. E claro que assim, gente, é a região que mais vai acumular tártaro nele, de fato vai ser essa região anterior-inferior aí, porque apinhamento grande é muito difícil do paciente higienizar. Detalhe importantíssimo, gente. Quando chega qualquer paciente para você, seja na arcada superior ou na arcada inferior com apinhamento grande, você tem que explicar para ele, inclusive, até dos possíveis black spaces que podem surgir depois. Por quê? Porque você vai alinhar, vai nivelar, e depois aquela papila pode não se acomodar totalmente entre o dente e o outro, e ficar parecendo que o dente tem um espaço, né? Que o paciente ele fica assim, poxa, doutor, esse espaço aqui não vai fechar não, mas o dente já tem um ponto de contato. Mas na verdade é o black space ali que pode ficar incomodando ele, né? Então, isso daí, você avisar antes é bem bacana, porque quando o dente está muito apinhado, cortar a raiz muito próxima um do outro, não tem osso suficiente para formar aquela crista bonitinha. Então, sem osso suficiente, o que é que vai acontecer? A gengiva também ela retrai, a papila muitas vezes deixa de existir, certo? Então, mesmo que a papila esteja bonitinha agora, pode não ficar bonitinha depois, beleza? Então, assim, ó, a relação de canino aqui do lado direito está escapando um pouquinho para a classe 2, né? Eu diria que um terço de classe 2 aqui, e do lado esquerdo está engrenado em classe 1. Se o paciente está muito próximo de classe 1, e quando a gente olha para a face dele, a gente sabe que jogar para trás qualquer coisa aqui só pode piorar, Sim, a gente não fica planejando muito retração para fechamento de espaço, certo? Então, o nosso olhar aqui, muitas vezes, é o quê? Deixa eu olhar onde está faltando o dente e o que eu posso fazer para reabilitar ele da melhor forma e deixar uma oclusão estável. Vamos ver aqui no geral. Ó, ele tem selamento labial passivo, tem uma face convexa? Tem. Mas perceba que aqui já é melhor do que o paciente de Elka. Concorda, Elka? Já é um paciente aqui. Concordo, ele tá mais, o perfil dele é mais bonito e até na frente também, frontal, eu tava observando isso. Isso, entendeu? Esse retrognatismo mandibular, se ele tivesse uma barbinha, nem chama atenção, entendeu? É bem tranquilo. Olha a linha que este pescoço dele, como já é mais alongada. O ângulo que este pescoço, que ali chega até próximo de uns 100 graus, né? É diferente. O ângulo mentolabial dele já não é algo de 180 graus, já é mais fechadinho. Então, assim, aqui a gente está diante de uma face que é, sim, um pouco convexa. A gente está aqui no limiar entre padrão 1 e padrão 2 facial, mas não é uma face desfavorável. As proporções aqui já estão mais equilibradas. E aí a gente vai para as imagens intraorais. O apinhamento aqui é muito leve na arcada superior. Agora, olha que interessante, gente. Por isso que a gente tem que gastar tempo olhando as fotos dos nossos pacientes, porque eu consigo perceber aqui, e claro, a foto muitas vezes pode enganar a gente. Mas o 12 e o 22 parece ter uma proporção diferente. o tamanho. Entendeu? E 22 é um aí, pouco até maior. com um paquímetro, um compasso de ponta seca, qualquer instrumento assim, a gente consegue mensurar essa distância mesodistal dele, né? E aí, se tem essa discrepância de Bolton, é justamente por conta disso que esse canino, o 13, teve que vir um pouco mais para mesial, porque o lateral é mais estreito.
Se o 12 é mais estreito, o 13 veio encostar no lateral e aí ele escapou da chave de oclusão. Por que eu estou falando isso? Porque, de repente, a gente pode fazer um planejamento aqui já ortodôntico pensando na estética futura, né? De corrigir apinhamento, de alinhar e nivelar, preparar os espacinhos ali e depois ele está aumentando esses dentes que tem desgaste, né? Deixando uma proporção mais adequada. Porque, perceba, o 21 praticamente do mesmo tamanho que o 22. Zenith do 22 mais alto do que do 21. O 13 e o 23, muito diferente. Aí que vale também olhar a foto frontal dele sorrindo. Porque eu não sei se ele expõe ou não gengiva. Se ele não expor gengiva ao sorriso, se tiver uma linha do sorriso baixa, tanto faz essa interpretação de altura de Zenith. Porque ele não vai mostrar. Então, tem que ter essa correlação. Viu? Mas assim, observe só dessa forma, pensando já no planejamento futuro. Se dá para aumentar os dentes com resina, se ele tem interesse em melhorar a estética, coloração, proporção dentária, porque a reabilitação, os implantes vai devolver a função dele, mas não vai ser só os implantes que vai deixar o sorriso dele extremamente bonito. Viu? E aí, Sim. beleza. Vamos passar aqui pelo resto da documentação dele. Tem um apinhamento, que isso daqui dá para a gente dissolver e vai se manter ainda dentro do osso, certo? Claro, a gente vai incluir, né, na mecânica aí esses dentes posteriores e assim, tem uma mecânica que depois eu posso te indicar, Gi, eu não coloquei aqui, mas é uma mecânica que a gente distaliza primeiro pré-pré e canino de um lado, pré-pré e canino do outro, pode ser até apoiado em parafuso, para depois que criar qualquer espaço pequeno ali, a gente alinhar os 4 incisivos, Sim. viu? Então, depois eu posso estar te mostrando isso daí, mas assim, é da gente preparar os espaços para reabilitar depois. Lembrando que o seguinte, retrair um pouco a arcada inferior pode tirar ele de chave na arcada superior. E aí a gente precisa equilibrar um pouco isso também com os elásticos intermaxilares para ele não ficar fugindo de chave. Sim. Agora sim, Agora, pode falar. na panorâmica, esse 18 conseguiria virar 17 e extrairia o 48 e o 38 e colocaria só implante até o 47? Ou não seria possível? O negócio é que esse 18, ele não me parece ter uma morfologia tão interessante assim, né? Pelo Sim, menos panorâmica, o jeito que ele tá ali, não sei se também tem alguma cárie. Na foto não deu não para dá para visualizar ver. muito bem, mas assim, na panorâmica, ele não me agrada tanto. É porque tem terceiro molar que já tem cara de segundo. Aí tá Sim, ótimo. A funcionabilidade aí tá ótimo. Mas esse terceiro aí não me agrada tanto. E aí tem aquela outra questão também, mesializar o 18 totalmente para o lugar do 17, já que o espaço ali tá grande, daria muito mais trabalho também. entendi. Então tem essa questão aí, viu? Aí aqui estava até mostrando como você, tipo assim, equilibrar os espaços com mola aberta, principalmente se ele for depois aumentar lateral, né? Planejar essa ortodontia depois, junto com quem vai fazer a resina, algo do tipo, entendeu? Sim, Aí pronto. Ele tem essa mordida aqui, que ó, a mordida profunda, só que alinhando e nivelando se corrige automaticamente, porque os dentes estão apinhados. Toda vez que você corrige apinhamento, tem intrusão relativa, tem vestibularização. Isso por si só melhora o overbate do paciente. Então é uma mordida profunda que não preocupa a gente, ela se corrige muito fácil, né? Na verdade, você pode precisar de um batente aqui, né? E aí, por ter essas perdas dentárias, atrapalha um pouco o batente, porque talvez você coloque lá naquele último dente o batente, entendeu? entendi. Mas tá tranquilo. Em pouco tempo aqui, o overbate melhora, mas o apinhamento você não tem tanta pressa de corrigir, né? Ô, Márcio, Aqui nesse caso eu não poderia colocar o batente no premolar, não? Inferior? Nos prés inferior? é uma carga muito grande. Quando eu coloco batente em pré e não tem molar de jeito nenhum, eu distribuo nos 4 prés, certo? Eu coloco ali o 14 e o 15 para ficar com o batente com o inferior, entendeu? Eu não coloco só um pré-molar, não. Né? Você vai perceber que dá um toque prematuro bizarro, que ele fica com mobilidade em todos os sentidos e é um desconforto grande para o paciente, viu? Gente,
E assim, os implantes, se for fazer a cirurgia, não vai fazer nesse momento. Prepare primeiro os espaços, depois reabilita. Você acha que ele toparia uma reabilitação estética assim também, como a gente está falando, para melhorar essas proporções dos anteriores, essa questão de resina ou laminado, não sei qual seria a melhor forma? Eu acho que não, porque pra gente ele queria botar prótese, ele não queria. A doutora me falou que ele não queria nem implante, que ela convenceu ele a fazer implante. É. Porque até Hum. quando o paciente fala que vai fazer essa estética no futuro, clareamento e tudo mais, ao invés de colocar a coroa definitiva ali do 45, e você disse que ele está fazendo o tratamento, né? Isso, Endodôntico e coroa. Ao invés de fazer esse tratamento endodôntico, a coroa e deixar o definitivo, a gente deixa para reabilitar no final. no final. Deixa a coroa provisória, até cola na provisória, não tem problema não. E aí depois, tranquilo. Mas por enquanto a gente faria isso aí. Eu Viu? vou conversar Só com que ele de assim, novo. não é tão complicado um caso como esse, justamente porque está muito perto de classe 1 e a linha média está até centralizada. Então, Sim, não tem tanta dor de cabeça assim, não. É mais saber dessas questões, se ele vai topar uma reabilitação, né? Porque isso tudo ajuda muito no resultado final. entendi. E aí, outra coisa, na foto frontal dele sorrindo, que a gente não tem depois, quando você sentar de frente para ele, colocar um fio dental direitinho e checar a linha média, se não tiver coincidente com a face, né? Tiver, tem um desvio grande da superior e inferior para a esquerda ou para a direita, aí a gente pensa numa abordagem totalmente diferente aí para corrigir essas linhas médias, viu? Viu? Aí Entendi. só confere isso e depois fala pra gente. Agora, mas se fosse outro caso, daria pra fazer, né? Porque eu tô com outro caso na pós, de 18 virar 17. Sim. Se- Não, mas acontece bastante. É porque aqui Sim, esse seu esse. especificamente tá muito chatinho ele e eu não Sim, consegui ver a foto, né? entendi. Mas é totalmente possível. Vários casos meus aqui eu acabei transformando 18 em 17 tranquilamente, né? Não tem problema nenhum, não. É aqui, esse seu que o raio-x e a falta da foto me faz tomar essa decisão de não incluir ele na mecânica, Entendi. viu? Se conseguir uma foto cruzal dele que pega e manda, a gente pode reavaliar, mas isso também estende o tempo de tratamento. É mais demorado, né? Isso, é mais demorado. Porque pegar um 18, alinhar e nivelar, ele ficar retinho, depois você migrar ele totalmente para mesial, né, sendo que é um dente multirradicular, isso E esse tipo daí, de mecânica precisa usar mini implante, né? isso. Aí mini parafuso, power arm, para a força ficar lá mais alta, perto do centro de resistência, né? Tem uma mecânica mais elaborada que eu também posso te mandar foto no detalhe também de como você pode fazer isso, viu? Mas já é uma Certo. mecânica mais elaborada, sim. E aí tem que ter paciência, sua e do paciente, Entendi. viu? Mas é isso aí. Ficou alguma dúvida desse caso? Não, pra mim. Tranquilo. Acho que a gente tem um último caso aqui. É o de Débora. Cadê Débora? Cadê Débora? Liga o microfone aí depois, Débora, por favor. Chegou o seu caso. Oi. E aí, Débora? Vamos lá, me conta um pouquinho só sobre essa sua querida aqui. Eu acho que tu mandou É, mais de um caso, mas não tinha como colocar mais de um isso. caso, não. Depois a gente, se quiser, discute um pouco sobre aquele outro, porque a É, gente já até passou um pouquinho do horário, mas tá tudo bem. aham. Essa mocinha aí, classe 3, né? Sim, É, na verdade, eu só vi uma vez pessoalmente, rapidamente, viu, Márcio? Não vi ainda. Pedi a documentação e tudo. E certo. aí, a mordida em topo, porém classe 3. É, ela falta um prézinho aí, lado direito, apenas superior. Uhum, Pensei em extração inferior. certo. E deixa eu ver aqui, cadê? Ela tem 11 anos e alguns meses, né? Isso, a idade Isso, dela. Certo. isso.
Então chegou também com essa queixa da face, Sim, né? que seria o ideal aí para ela. Ela aparentemente ela tem um desvio, né? Quando você vê a foto de frente, dá a sensação como se ela tivesse um desvio na mandíbula. Certo. Uhum. Pode ter uma leve assimetria, né? Um Sim, lado, um corpo da mandíbula um pouco maior que o outro. sim, que seria, né, o ideal aí, apesar de ser 11 anos ainda, né? Mas, Uhum. Então você estava pensando no quê? Ortodontia fixa com extração dos inferiores, sim, fechar o espaço para melhorar essa relação. porque aí, no caso dela eu acho que, na verdade, usar um disjuntor aí superior, ela tem uma inclinação muito, muito alta nesses incisivos anteriores aí, eu achei. Pelo menos Ah, na cefalometria aqui. mas tem uma inclinação grande mesmo. O superior está Sim, extremamente compensado, tentando chegar ali nos inferiores, exato. tem essa compensação. Vou até botar aqui. Então, beleza, vamos lá. A gente está aqui passando pela documentação dela. Tranquilo. Então, assim, é uma paciente aqui que ela pode já estar nessa fase de pico de crescimento e tudo mais. Sim. Né? Então, 11 anos, as mulheres amadurecem até primeiro, né, que os homens. Uhum. Essa mandíbula tá grande, não dá para saber o tanto que ela vai crescer mais ainda ou não. Sim. Se ela for para ortognática ou não, isso aí não tem como, independente do que a gente faça agora, não tem como prometer nem para responsável nenhum que não vá Uhum. para ortognática, né? Sim. Ela tem o 15, que ele tá retido, né? Tá lá no, tá incluso, Sim. Sim. certo? E aí é interessante, de repente, também até uma tomografia só para avaliar essa condição do dente, já que tem um dente incluso, ele está próximo de estruturas nobres ali, está próximo de estrutura de primeiro molar, do outro premolar, às vezes pode estar tendo algum tipo de reabsorção nesses outros dentes. Dá a impressão aí, né, que tá parecendo que tá impactando aí, né, nesse primeiro molar aí. Dá Isso. até uma impressãozinha que, por enquanto não, mas que possa ter alguma reabsorção aí. Mas assim, casos como esse, se tem incluso e tá, tipo assim, eu vou decidir o que eu vou fazer com ele, eu peço pedir tomografia, Sim, viu? É uma paciente que ela tem deficiência maxilar, né? E a mandíbula, sim, ela é bem grande. Então, sim. assim, essa discrepância esquelética, a gente Uhum, pensa em, poxa, o que é que eu posso melhorar esse fator esquelético aqui? Você falou sobre a disjunção e já tem o dente inclinado para vestibular, só uhum, que o fator de estar com o dente inclinado para vestibular, isso por si só não indica ou contraindica a parte da expansão ortopédica, certo? sim, Isso por si só não contraindica. Já está super inclinado, mas assim, a gente vai que agora pode poder trabalhar com osso. uhum. Eu já até Agora, adianto. Márcio, quando eu Hum, olho, quando a gente, né, divide assim, na verdade, você vê que a parte, apesar dela ter essa deficiência na maxila, eu uhum, não acho, né, aparentemente, que seja uma discrepância que chame muita atenção, sim, né? Dá a sensação que o problema maior é na mandíbula. Pelo menos tem sim. essa, né, essa sensação. Então, por isso, talvez também que eu não tenha pensado tanto nessa questão da disjunção, entendeu? Poderia É. melhorar um pouco, mas. Mas vamos lá, vamos reparar em alguns detalhes aqui, ó. Os Hum, incisivos superiores delas estão muito inclinados para vestibular, concorda? Sim, A luz tem aquele efeito paralaxe que a luz reflete mais para a borda incisal, está super inclinado para vestibular. A teleradiografia aqui comprova isso, certo? Está muito inclinado para vestibular. Uma forma da gente entender se a paciente tem pouca deficiência maxilar ou não é até observar essa inclinação. Por exemplo, se você pega um paciente que ele tem uma maxila muito boa, normal, cresceu, né, de forma satisfatória, e tem um incisivo com a inclinação assim muito aumentada, o lábio vai acompanhar, sim, né, esse movimento do dente e vai ficar com o lábio um pouquinho mais projetado, portanto, o ângulo nasolabial diminui. sim. E observe que no caso dessa sua paciente, mesmo com o incisivo muito inclinado para vestibular, O ela tem ângulo um está ângulo aberto, nasolabial né? aqui que eu até chutaria uns 90 graus mesmo. Sim. Uhum. Então, aqui já está me dizendo, poxa, ela deve ter uma maxila pequena. Por quê? Porque se eu melhorar a inclinação desse incisivo, deixar adequada, jogar para trás, inclinar, inclinar, inclinar para ficar
né, retroinclinado, adequadamente ali. O que é que vai acontecer com o lábio? O lábio vai aumentar o ângulo nasolabial dessa paciente, Uhum. certo? Então, o perfil dela aqui agora não está tão desfavorável, mas esses fatores vai camuflando para a gente, né? Sim. Apesar de ter a deficiência maxilar, ela tem essa bochechinha, mas a região aqui abaixo do olho, dá para ver que é um pouquinho flat, mais plano, de fato, né? Uhum. Só que quando sorri, disfarça, porque o tecido mole Disfarça. preenche bem aquela região, né? Mas Sim. assim, tem sim essa deficiência maxilar, certo? Uhum. E aí, além de pensar na disjunção, tentaria até uma máscara de tração reversa, máscara de Petit, Sim. certo? Ah, Márcio, mas assim, se a gente for ver até no literatura e tudo mais, chega nos 11 anos para frente, é muito mais tentativa, né? Uhum. Eu gosto de utilizar mesmo, tipo, o meu limite é até os 11 anos ali, ainda mais meninos. Mas assim, mesmo assim eu tentaria. Por quê? Porque a máscara facial, a gente, beleza, disjunção é quase que certeza que a gente consegue fazer a disjunção nela, pela idade, beleza. Mas para ter um bom resultado da máscara, era interessante que ela fosse mais nova. Só que o pouco Sim. que eu tenho de resultado aqui, mesmo que tenha mais efeito dentário do que ortopédico, é bem-vindo, certo? É bem-vindo Sim. porque vai melhorar o meu sagital, meu anteroposterior, a classe 3 dela, né? Sim. E aí a face também melhora. Então, assim, eu pensaria muito nisso daí, mas antes, tomografia do dente que está incluso, para a gente definir, poxa, ele vai ter que ser extraído, eu vou pensar numa possibilidade aqui de como eu vou usar um disjuntor que vai criar um espaço, vai liberar mais espaço na maxila, eu vou tentar criar espaço para trazer aquele dente depois, ou já vou desistir Uhum. de extrair. Então, a gente precisa entender como é que está lá em cima. Já Sim. teve casos parecidos com esse, que depois da tomografia, que eu vi que ele estava reabsorvendo o 14, por exemplo, eu extraí o 14 e tracionar o 15. Sim. Pode ser uma Uhum. possibilidade, né? Mas do que de fato indicar a extração do 15 e depois tá o 14 comprometido e aí depois tem que fazer implante. Aí não Sim. Sim. pode, né? Aham. Então, assim, aqui, beleza que depois pode precisar exatamente do que você falou. Depois pode precisar de extração de pré, pode precisar de retração inferior, mas o ganho que a gente pode obter com a ortopedia aqui pode ser bem positivo, entendeu? Porque assim, eu só imagino também a questão do paciente, dela querer usar, né, Uhum, pela idade, essa fase assim, né, de adolescente, sim. e essa questão do tempo, né, do período ser mais prolongado. Depende, porque, por exemplo, ó, vou botar aqui o protocolo ó, da máscara facial pra gente, ó. Ela pode usar por volta de 16 horas por dia, ou seja, não precisa ir para a escola, Sim. certo? E Uhum. aí, se é para usar só dentro de casa, usar para dormir, não é difícil bater essas 16 horas. Após a expansão, que é coisa de 7, 10, 15 dias no máximo, você já inicia a máscara facial e depois que você colocar ali o protocolo certinho de angulação da máscara, a força empregada, vai utilizar ali uns 6 meses após a sobrecorreção. Às vezes a paciente fica menos de um ano utilizando essa máscara, viu? Uhum. E aí depois você consegue ali um resultado favorável, né? Às vezes está em topo, já vai descruzando, já vai chegando mais em classe 1, Sim. né? E aí fica interessante, né? Isso aqui é até de uma aula de 1 ano, 2 anos atrás que eu dei. Essa informação de 500 gramas de força deveria até ter um asterisco aí, porque tem vários artigos falando coisas diferentes, de 400 e poucas Sim. gramas de força. Não tem algo exato, preciso, que bate o martelo. Mas Aham. é algo em torno disso que de fato funciona. E a gente pode começar até com 200, 300 gramas de força para ir se adaptando. Então, assim, Sim. eu, por experiência própria, eu não tive nunca resistência nenhuma de paciente de 11, 12 anos para baixo de utilizar máscara, justamente por isso. Não precisa usar para ir para a escola. Vai jogar Sim. uma bola, vai para um balé, vai para alguma coisa, não precisa usar para ir para essas coisas, né? E o ganho pode ser muito favorável, Sim. né? Você tirar de topo um paciente, ganhar qualquer milímetro de overjet, te ajuda demais, inclusive na ortodontia fixa depois, Uhum. né? Esse rapaz aqui mesmo, eu tratei ele com 11 anos, né? Ele tinha mordida cruzada, era total, né? Total, a gente colocou disjuntor nele, né? Batente, disjuntor, abriu espaço, utilizou máscara facial, né? Teve bons resultados,
E saiu desse resultado aqui que tinha todos os dentes praticamente cruzados Sim. para uma oclusão mais estável, satisfatória, para mastigar bem. E aí depois foi para ortodontia fixa. Só que aí depois na ortodontia fixa já é uma quantidade de tempo muito menor agora de aparelho, Sim, sim. certo? E aqui agora facilitou muito minha vida. E o melhor é o ganho estético, o ganho facial desse paciente, que o paciente ele tinha um lábio inferior muito mais projetado, né? Um padrão 3 desde pequenininho. E olha como melhorou a relação de Sim. lábio dele, né? O sorriso do Bastante. paciente também, né? Só de descruzar a mordida já fica bem mais bacana. E convexidade facial que a gente começou a ter, né? Que isso aqui é muito bacana. Você jogar o lábio superior para onde ele tem que ficar, que é à frente do inferior, Sim, né? sim. Então, assim, o ganho que você pode ter é isso daqui, né? Melhorar um pouco mais. Ah, Márcio, não obtive esse resultado que você teve. É uma paciente que já consolidou, já passou por essa fase de pico e agora não está se expressando tão bem a ortopedia. Beleza, mas tem efeito dentário, né? O Sim, aparelho ele está apoiado em dentes também e acaba mesializando, jogando mais para frente esses anteriores. Porque assim, se ela não for depois fazer uma ortognática, caso não fique favorável, ela vai ter que ficar praticamente o resto da vida com uma inclinação em excesso para vestibular. sim. Já se a Uhum. gente conseguir obter um resultado satisfatório, não vai ter tanta inclinação para vestibular assim, né? Então, esse anteroposterior, quando a gente está numa fase que dá para mexer, é ótimo. Se não, o paciente vai crescer, como esse paciente aqui cresceu, e aí eu tive que fazer ortognática nele, né? Sim. Aqui já não tinha mais o que fazer, né? Então aqui eu compensei, descompensei na verdade, e planejou a ortognática, né? Aqui até as fotos dele antes de ir para a ortognática, padrão 3 aqui, claro, preparo para a cirurgia com os ganchos em posição e a gente levou ele para a cirurgia. Do lado esquerdo aqui as fotos, né, a diferença de uma semana para outra aqui das fotos, Uhum. pré-cirúrgico e pós-cirúrgico, as fixações, e aí melhorando o sagital. 4 meses depois, estabilizando na oclusão ali adequada, tirou o aparelho, a gente foi acompanhando por foto, né? Então, assim, uns 10 meses aí foi desinchando tudo, Sim. e aí um resultado mais satisfatório, um perfil mais harmônico, aquela coisa toda. Mas assim, a sua paciente pode não precisar de uma ortognática, Sim, sim. mas aí a gente Devido não à tem como internet. saber. A gente não vai ter como saber. Pronto, vou propor, né, essa questão. Isso. Mas aí, pensando já no que você está Márcio, falando de extração inferior e tudo mais, pode sim acontecer, viu? Depois. Sim. Uhum. Pode falar, gente. o elástico que a gente usa na máscara é, é o pesado, 3x16, 5, o qual Vou seria mais indicado? até colocar aqui de volta, né, nessa parte da máscara, porque assim, aqui, ó, pronto, protocolo, beleza. Tá aparecendo aí de novo, não tá o protocolo? Tá. Tá. Eu coloco ali 500 gramas porque, assim, essa questão de qual elástico utilizar varia bastante, viu? Porque Sim. esse ganchinho aqui que o laboratório coloca, né, deixa eu até botar aqui. Esse ganchinho que o laboratório coloca, pode colocar um pouquinho mais para trás, um pouquinho mais anteriorizado, né? E aí, aquele elástico de 1/4 ou 3/16 que dá 300 gramas de força, em outro paciente pode dar 400, 500, Entendi. né? O que é que eu vejo na maioria dos casos, pelo menos no padrão do laboratório que a gente faz aqui? O elástico de 1/4 médio, que ele é dentre, né, 1/4, 1/8, 3/16, ele é o maiorzinho, ele chega numa força próxima de 450 gramas, e aí é bem interessante de utilizar ele. Só que você pode também utilizar aquele elástico de meio, que é um elástico bem maior, que a gente usa pouco, que é mais para força ortopédica, mas assim, a regra de ouro é pegar o dinamômetro, aquele grandão mesmo, que chega na lista da pós, que a gente pensa que não vai usar, e aí eu Sim. vou utilizar ele, né? Que é o dinamômetro que vem de força de 1,5 kg, meio quilo, que é aquele grande, que é o comprido, né? Então, utiliza aquele e chega numa força próxima disso, Entendi. certo?
Deixa eu ver se você tem aqui mais alguma coisa para acrescentar. Opa. Mas aí, Débora, em relação a isso da sua paciente, depois pode precisar sim da extração do inferior, o superior, só depois da tomografia que a gente bate o martelo, né? Sim, E mesmo que tenha pouco resultado ou muito, vale muito arriscar, né? Principalmente por conta dessa idade. Ah, Márcio já uhum, chegou com 13, 14 anos. A gente pensaria em outro protocolo aí, né? Tem o protocolo Manhães, que Drica, Carlinhos, a gente até já utilizou lá no Prime, é bem bacana também, né? De você colocar mini placas ou mini parafusos para fazer a força ortopédica ali, você não precisar de máscara e tá o tempo todo fazendo aquela força. Muitas vezes passa a utilizar por anos, né? Um tipo de sim. protocolo que é muito interessante para controlar esse vertical, né? E outra coisa que ninguém fala, que eu vejo pouca gente falar da máscara facial, é do efeito vertical e o giro da mandíbula no sentido horário. Porque qual é a direção de crescimento da mandíbula? Para frente e para baixo. Sim. Se você faz esse movimento, já que a angulação é 45 graus e a maxila movimenta qualquer tanto para frente e para baixo, obrigatoriamente, pelo efeito tesoura, a A mandíbula vai mandíbula para vai baixo e acompanhar. para trás. Se ela vai para baixo e para trás, você deixa o seu paciente mais padrão 2, certo? A mandíbula indo para baixo e para trás, a relação de canino melhora de classe 3, chegando mais próximo de classe 1. E o Sim. paciente, claro, o AFI, né, a altura facial anterior e inferior, aumenta, mas você deixa a face mais convexa. Então, Uhum. esse giro aí que é muito interessante. Então, assim, eu coloquei alguns casos mesmo para a gente pensar em outras alternativas, porque eu sei, muita gente corre até de casos de ortognática e tudo mais, mas às vezes vai ser o melhor para o nosso paciente. Esse aqui que eu estou mostrando para vocês mesmo, gente, que é um paciente que já chega com mais de 20 anos, numa condição daquela, eu não faria outro tipo de tratamento se ele não topasse a ortognática. Então, Você não, em momento algum, você tentaria compensar, Márcio? Se ele não essa quisesse classe 3 fazer? aqui, não. Algum de vocês compensaria, gente, essa. Olha essa foto de cima, como que tava os dentes dele antes. Alguma de vocês trataria aqui, extraindo pré, corrigindo de alguma forma que não seja ortognática? Porque, assim, a oclusão jamais seria ideal, compensando, Isso. né? Porém, tem pacientes que não querem de forma alguma, né, fazer a ortognática. Uhum. E aí seria só mais a questão, assim, de melhorar, amenizar um pouco a questão estética. Pronto. Melhorar a questão estética, mas olha para essas fotos de cima. A compensação da natureza já foi acontecendo aqui, certo? Uhum, O incisivo inferior inclinado para lingual, superior inclinado para vestibular. Beleza. Já tem essa compensação. Para você descruzar essa mordida e tentar chegar perto de classe 1, vai finalizar com muito excesso de inclinação para vestibular. E isso, para o paciente, pode ser uma melhor, mas não é uma melhora estética considerável. Né? É finalizar com muita inclinação para vestibular. E uhum. outra coisa, qual é a estabilidade disso? Para um caso como esse. Estabilidade nenhuma. O paciente, depois de um tempo, pode voltar em topo e cruzar de novo. E cobrar de você que você tratou errado e retrata de graça. A Uhum. Prodrica, eu comentei com ela sobre isso, de quando chegar um paciente de classe 3 que é para ortognática, se poderia tentar compensar. Ela falou que não vale a pena, porque a gente vai ter dor de cabeça e lá na frente o paciente vai dizer que o dentista que foi errado, mesmo explicando tudo para ele. Então, tem casos que, se não quiser fazer ortognática, é melhor a gente nem tratar. Perfeito, perfeito. Eu lembro até hoje, acho que foi o que, 2022, eu não lembro exatamente. Eu trabalhava com Drica lá na clínica dela e tinha um paciente que a gente Sim. estava acompanhando. Era um paciente que estava em crescimento, 15, 16 anos, tratando a classe 3. O paciente, acho que Drica, a gente já estava abordando ele pela segunda ou terceira vez. E recidivando em topo e a mandíbula crescendo, e toda vez que a gente vai fazer teleradiografia e tudo mais, mandíbula crescendo mais e aquela coisa toda, e estabilidade muito grande. E aí a gente parou e conversou com o responsável e falou: ó, seu filho aqui tem essa estabilidade muito grande, e de fato, em algum momento, se for para a gente deixar estável
de forma adequada a mastigação e tudo mais, vai ter que ir por uma boa cirurgia. Porque compensando ali estava muito no limite. Tava quase a gente tirando do osso. E eu não vou tirar dente do osso para ficar mais bonito para o paciente, entendeu? Uhum. Então, assim, é Entendi. porque é perigoso às vezes a gente falar, classe 3, que é cirúrgico, não trata porque é horrível, porque o paciente não vai gostar. Mas existem classe 3 e outras classes 3 que são menores. E aí você tem que avaliar individualmente. Esse caso aqui eu não iria por outro caminho, porque é uma classe 3 gigantesca. É uma classe 3 completa do lado esquerdo e do lado direito aqui é quase completa. Olha que tá molar inferior ocluindo com pré, entendeu? Tem parte do primeiro pré superior ocluindo no 36, gente. Então, assim, é uma classe 3 gigante. Aí a gente pensa, poxa, Márcio, mas se você extrair aquele 34, pegar o 33 e colocar no lugar do 34, vai ficar em classe 1, bonitinho, beleza. Mas os 4 incisivos inferiores, eu não tenho osso suficiente para lingualizar, retrair todo mundo. Às vezes não tem nem 2 milímetros de osso na lingual dos incisivos inferiores. Então, não tem muito para onde ir. E eu não vou tirar do osso. Então, assim, quando que você compensa, Márcio, uma classe 3? Quando, na minha avaliação, eu tenho um limite biológico que dá para trabalhar, sem ferir o paciente, sem tirar do osso. E com o mínimo de estabilidade possível. Certo? Certíssimo. Alguma dúvida, gente, de alguma coisa que a gente viu hoje? Eu acho que a gente passou um pouco do tempo, mas foi bacana, porque pelo menos dá para a gente tirar mais dúvidas. Alguma dúvida, Elcla, Débora, Aline? O momento é Não, agora. valeu Se quiser, a gente super. Acho que volta. não. Sempre vale muito a pena. Tem que fazer mais. Se quiser, a gente volta aqui em algum caso, viu? Aí aqui, deixa até aqui os contatos, uma frasezinha para vocês, né? Que vocês possam investir mais no planejamento de fato, porque isso vai fazer com que gaste menos tempo executando. Se a gente não gastar tempo planejando, vai começar o tratamento e depois vai ficar andando em círculos. E não existe passar 5 anos de aparelho com ninguém, né? Tratamento é para durar o tempo que necessita, pronto, acabou. Né? O meu tratamento mais longo aqui que eu vendo é de 2 anos e meio, 3 anos. Eu não vou passar mais tempo do que isso com ninguém. Então, gaste tempo planejando e execute ali no tempo que é necessário. Beleza, gente? Obrigado, viu, gente, pela atenção de todo mundo. Deus abençoe vocês. E qualquer dúvida, estou à disposição aqui agora. Valeu, Márcio. Obrigada. Obrigada, Valeu. Márcio. Obrigada, Márcio. Uma boa Obrigada, noite. Márcio. Vamos fazer uma foto Tchau. aqui, pessoal, para não esquecer. Peraí, rapidinho. Antes que saiam. Não, é E da sério? outra vez eu tinha esquecido, velho, de fazer essa Deixe em meu grupo. H aí. Eu tenho que aparecer.